Professor, ainda não comecei a estudar. Esse é um dos comentários que eu mais vejo e uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. Bora lá então! Vamos falar do tempo. Será que ainda dá tempo de você se preparar para o Enseja 2022? A primeira coisa é o seguinte, né, meu querido? Você está inscrito na prova? Fez a inscrição bonitinha lá? Bora lá então! Se você já fez a inscrição e já é inscrito no canal, já é inscrito? Já se inscreveu ou não? Ainda não? Então se inscreve, né? Pelo amor! Bora lá, eu vou falar sobre essa preocupação que talvez tenha tirado seu sono e talvez você fique preocupado com ela, mas não está achando uma solução de verdade. Vamos falar de forma muito objetiva sobre essa questão do tempo e se ainda dá tempo para você fazer um plano muito simples e chegar preparado, com chances reais de garantir a sua aprovação no Enseja 2022. Vem aqui comigo então, ó. Quando a gente fala do tempo, quando você está falando de tempo da prova, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: que tempo é esse? E aqui está o principal erro que as pessoas cometem. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu preciso estudar. É óbvio que você precisa estudar, meu querido, mas você precisa estudar quanto? Qual o tempo? E se eu pudesse parar de trabalhar e ficar o dia inteiro estudando, pelo amor de Deus, você quer passar aonde, filho? Quer passar na NASA? Quer passar aí? Que prova que você está concorrendo? Então, a primeira coisa é entender a real dimensão desse estudo. Você está falando de 4 horas por dia? Você está falando de 6 horas por dia? Você está falando de 8 horas por dia? É lógico que não. Você não pode estar falando, né? Em nenhum desses casos aqui, ó, nem 4, nem 6, nem 8 horas por dia. Quem sabe? E aí vai depender de uma sacada que eu vou te ensinar agora nesse vídeo, tá? Quem saiba, você precise aí de 1 hora, quem saiba aí 1 hora e 30 minutos, tá? Ou talvez até menos. Mas existe uma relação que muitas pessoas ignoram. E essa talvez seja a grande diferença entre o seu plano de estudo e a relação de tempo que tem, tá? Óbvio que o tempo você vai precisar ter para que você sente, se concentre e retome os conteúdos básicos. Mais um elemento que às vezes é mais importante que o tempo, meu filho, é uma palavrinha-chave, que é essa aqui, ó, chamada concentração, né? Professor, a minha amiga falou que está estudando 2 horas por dia. Legal! Qual que é o nível de concentração dela? Quando ela senta para estudar, ela realmente estuda? Porque 2 horas concentrado é coisa pra caramba, né? Ou às vezes ela fica lá viajando, 2 horas pensando na novela, vê o Instagram, responde o WhatsApp, não vai adiantar nada. Então, vamos ser muito objetivos aqui, tá? O tempo, mais que o tempo, você precisa de uma qualidade dessa palavrinha aqui. Escreva aí, ó, concentração, tá? Mas uma palavrinha mais curta que essa, que responde muito bem isso, é o famoso foco. Qual que é o seu foco? O seu foco é a sua capacidade de, quando você senta para estudar ou quando você senta para fazer alguma coisa, você realmente se concentra, você esquece de tudo e foca exatamente naquilo ali, ok? Bom, o que você já está pensando e eu vou te falar que isso é normal? Professor, eu não tenho concentração, quando eu começo a ler alguma coisa, a minha cabeça vai longe. Saiba que você é normal e está tudo certo com você, não tem nada errado. Por que isso acontece com você? Porque você não está treinado para estudar. É normal que você não venha em um ritmo grande de estudo. Por isso que quando você senta lá para estudar 30 minutos, ou você senta para estudar 15 minutos, você fica extremamente frustrado porque a sua concentração ela não vem facilmente. Você fica viajando
e quando você vê, já passou 30 minutos e você leu lá uma página só, você achou que fosse ler 5 páginas. Ou você fez 3, 4 exercícios, achou que fosse responder 10 exercícios. Saiba que isso é normal. Existe uma técnica muito simples para isso, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você ainda não tenha ouvido falar, que é a técnica do Pomodoro. O que é a técnica do Pomodoro? Você já viu aquele tomatinho que as nossas avós tinham lá em cima da geladeira, né? Ou algumas pessoas tinham até no escritório, né? Muita gente usa isso para cozinhar, porque você coloca aquele timerzinho lá, e muita gente usa também isso para estudar. Nesse caso aqui você vai usar para estudar. O que essa técnica diz para nós? Que quando você dá uma informação para o seu cérebro, você chega lá e fala o seguinte, ó, eu tenho 15 minutos para responder essas 3 questões, ou eu tenho 15 minutos para ler essas 2 páginas. É natural quando você dá esse comando, quando você diz claramente isso para você, que o seu cérebro ele te ajude, que você mesmo automaticamente entre em um nível, em um fluxo de foco maior. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso, tá? Eu tenho aqui, ó, essa ampulheta, ela tem 15 minutos. Ah, professora, não tem uma ampulheta. Tudo bem, se você tiver, é muito legal. Aliás, é um instrumento de decoração. Você viraria essa ampulheta e começaria a estudar. Normalmente as pessoas fazem isso aonde? No próprio celular. Tá espelhado aí, Joe? Bora lá então, ó. Normalmente você tem aqui o seu cronômetro, ó. Eu vou colocar aqui 15 minutos. Olha só. Vou dar, ó, cancelei e iniciei. Vou dar o meu play. Disse para mim mesmo que eu tenho 15 minutos para fazer aquela ação e eu começo a fazer. Coloco o celularzinho aqui do lado e começo a fazer. Automaticamente, né, eu tendo a aumentar o meu foco. Então, muito mais que o tempo no começo, se é 1 hora, 30 minutos ou 15 minutos, você precisa de um foco. E qual que é a sacada? Qual que é a dica importante para você aumentar o seu foco? Determine um tempo de estudo e a partir desse tempo você vai determinar uma tarefa, tá? Uma tarefa específica. Coloque, são 2 páginas, são 5 questões. Toda vez que você atrelar um determinado tempo a uma tarefa específica, você vai começar a treinar de verdade a sua concentração e aumentar muito o seu foco. Pegou essa? Então, antes de querer parar a sua vida, largar o seu trabalho, ficar reclamando com o seu marido que não te ajuda, com os seus filhos que só atrapalham, com o cachorro que não para de latir, tudo bem. Talvez você não tenha 2 horas, 3 horas, que seria bom pra caramba. Mas comece com 15 minutos. Comece com 30 minutos, mas comece com foco. E a técnica é essa. Determine um tempo curto. Ah, eu tenho 1 hora. Não faça 1 hora. 1 hora é muito tempo, meu filho. Faça 15 minutos. Determine um tempo e determine uma tarefa. A tarefa é essa. E aí você vai ver que o seu foco e a sua concentração tendem a aumentar cada vez mais. Quando você fizer pela primeira vez, você não vai ver o mega resultado. Mas quando você fizer isso durante 1 semana, 2 semanas, você vai ver de verdade que de repente você está colocando 2, 3 tempos, ou seja, você fez 15 minutos, aí você calibra de novo, aí você faz de novo e você vai ver que os seus estudos ele vai render muito mais porque você está usando essa técnica. Fez sentido para você? E pare de reclamar que você não tem tempo. E pegue o pouco tempo que você tem e faça isso de verdade. Tá bom? Ah, eu tenho um intervalo, eu tenho alguma coisa? Pegue lá, baixe uma prova antiga no seu celular, deixe um PDF lá e fale, agora eu vou resolver 3 questões, agora eu vou resolver 5 questões, tá? Só que determine um tempo e determine uma tarefa específica para o seu tempo. Fechou? Bora deixar seu comentário aqui, se você acredita de verdade que ainda dá tempo para você. E conte aqui para mim se você já fez essa experiência ou não. E assim que você fizer, coloque aqui, professor, deu bom, professor, não deu bom. Melhorei os meus resultados para que a gente continue gerando conteúdo de qualidade e motivando você, e é você mesmo aí, a
a terminar seus estudos. Fechou? Bora lá, a gente se vê no próximo conteúdo. Grande abraço.